Bom dia, irmãos, e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje é quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. E o dia de hoje é o dia que o Senhor preparou para mim e para cada um de vocês, para que nós, independente das nossas lutas, independente da fraqueza, independente dos problemas, das circunstâncias da nossa vida, Ele fez e nos entregou esse dia para um propósito, para que nós o adoramos, para que nós o glorificamos e o exaltamos de toda a honra, toda a glória e poder que pertence somente a Ele. Amém? O tema da palavra de hoje, irmãos, que quero trazer para a nossa meditação. O tema de hoje é mudança. E hoje vamos meditar no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versos 25 até o versos 36. Acredito eu que muitos conhecem essa passagem de cor, né? Acredito eu que muitos já ouviram falar da prisão de Paulo e Silas e da libertação deles. Só que hoje eu quero trazer para as nossas vidas o outro lado dessa história, o propósito dessa história. O propósito dessa história não foi que Paulo e Silas fossem açoitados e ali oravam e cantavam louvores ao Senhor e os anjos viessem e abrissem a prisão para que Paulo e Silas saíssem dali. Não, não é essa a história que Deus quer que conheçamos. Deus quer que conheçamos o poder dele, que foi manifesto naquela noite, quando Paulo e Silas louvavam na vida do carcereiro. Como foi que o carcereiro deixou aquela vida que ele mesmo estava preso, mas não sabia que também vivia em uma prisão. Mesmo ele estando por lado de fora daquelas grades, ele também era um prisioneiro. Só que ele não sabia. Então foi naquela noite que ele descobriu que estava preso e que queria também deixar a prisão, que queria também conhecer o Deus de Paulo e de Silas, que mesmo aquelas portas sendo abertas, eles não fugiram porque temeram o homem. Não, eles não fugiram porque temeram ao Senhor. E sabia que eles estavam ali por um único propósito, de salvar a vida do carcereiro e de sua casa. Amém? Então vamos para essa história, para este relato, para este acontecimento maravilhoso, que também trará a nós uma reflexão para as nossas vidas. No capítulo 16 de Atos, a partir do versos 25, diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê
no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria, por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Quando conhecemos a Deus, não há como continuarmos os mesmos. Ele transforma a nossa vida de um modo tão completo, mesmo que o processo demore vários anos, que todos percebam a diferença. Não foi diferente com o carcereiro do texto de hoje. Ele tinha de vigiar Paulo e Silas, presos, por terem expulsado um espírito que fazia adivinhações de uma escrava cujos donos denunciaram os dois. Apesar de toda aquela circunstância ruim e da dor, foram severamente açoitados. Os dois cristãos oravam e louvavam a Deus. E isto deve ter causado estranheza ao carcereiro e aos outros presos. Então, um terremoto abalou a prisão. Numa situação assim, muitos escapariam sem pensar que alguém, o carcereiro, perderia a vida por isso. Mas não foi o que aconteceu. Deus tinha um propósito maior em tudo aquilo. Não é maravilhoso ver como Deus usou aquela situação tão terrível para os discípulos, para que o carcereiro e toda a sua família entregassem sua vida a Ele? Tudo aquilo foi tão espantoso para o carcereiro, que ele quis compartilhar com sua família a transformação que Jesus realizara nele. É preciso destacar aqui que esta foi uma situação especial e não significa que todos os familiares do cristão seguirão automaticamente a Cristo. Inicialmente, a promessa do versículo 31 dirigiu-se àquele indivíduo que era o carcereiro. O que chamou minha atenção nesse texto foi a rápida transformação daquele homem. Imagino que por sua profissão ele fosse duro e impiedoso. Agora, discípulo de Cristo, ele lavou as feridas de Paulo e Silas, levou-os para fora e para sua casa e serviu-lhes uma refeição. Quem faria isso com prisioneiros desconhecidos? O carcereiro sofreu riscos por aqueles que agora eram seus irmãos na fé. Deus age por meio de situações improváveis. Se você está passando por situações difíceis, espere para ver o que Deus vai lhe ensinar com ela. Em Salmos 92, versículo 5 diz: como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. Mas quem que conhece os propósitos de Deus? Muitas das vezes Deus nos coloca em situações
que nos aflige, situações que nos ferem, que machuca, que faz com que percamos as nossas forças, situações que nós não entendemos. Mas Paulo e Silas também passaram por essas mesmas situações, ou até pior do que as nossas, quando Deus permitiu que eles fossem lançados àquela prisão. Ali naquela prisão, naquela cela só estava Paulo e Silas, mas aos seus arredores tinha outras prisões com outros presos. Mas o propósito de Deus, o plano de Deus era o carcereiro. Por quê? Porque Deus já conhecia o coração do carcereiro. Muitas das vezes tem pessoas em posição de ofícios em suas vidas, mas por necessidade ou por obrigação, não porque o seu coração deseja aquilo. E foi isso que Deus viu naquele carcereiro, que ele estava ali pelo ofício, pelo o salário, não porque o coração se agradava do que ele fazia. Perceba que quando as prisões foram abertas e ele despertou do sono, ele queria se suicidar. Por quê? Porque ele sabia que a culpa recairia sobre ele e que de uma forma ou outra ele ia ser morto pelos chefes, pelos oficiais de justiça, pelos soldados. Então ele quis tirar a sua própria vida. Porque se ele tirasse a vida dele, na cabeça dele, na imaginação dele, ele não ia passar por nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de dor. Mas quando Paulo percebeu, bradou-lhe a voz gritando: não faça isso, porque Paulo sabe que todo aquele que renega a vida que Deus, que Jesus deu, ele perde a salvação. Então Paulo pôde entender que o plano de Deus era para aquele carcereiro. Foi açoitado? Foi. Foi humilhado, chicoteados? Foi. Foram presos? Foi. Mas a glória de Deus, o poder de Deus foi maior do que as dores, do que aqueles açoites, do que eles passaram naquela prisão. E foi por isso que Paulo e Silas louvavam e oravam. Porque eles diziam a Deus: Senhor, eu não sei por que estamos aqui dentro. Não foi pelo fato de expulsar um espírito daquela jovem, mas é porque o Senhor tem um propósito maior que vai além das minhas dores. E assim devemos ser nós. Eu sei que muitas das vezes é difícil clamar, orar e louvar ao Senhor, porque não vamos compreender e entender tudo que passamos. Porque nós, seres humanos, queremos muitas das vezes que Deus nos revele os seus grandes segredos, os seus grandes mistérios, mas a Bíblia vai me dizer que sou carne e que a minha carne não suporta os mistérios do Espírito, mas sim o próprio Espírito. É quem discerne, é quem suporta os mistérios do Espírito. Estamos passando por um momento difícil de nossas vidas. Mas nós não podemos deixar de crer, de confiar e de esperar, mesmo que seja difícil. Mesmo que muitas das vezes nós queremos desistir, isso é normal. Mas o que não é normal é quando uma pessoa se diz ser cristão e ela continua no mesmo erro, na mesma prática de antes de se converter ao Senhor. E isso tem em várias denominações, tem vários cristãos praticando as mesmas obras que praticava quando estava andando na carne.
Porque a partir do momento em que eu aceitei a Jesus, a partir do momento em que eu morri para os meus pecados, agora hoje vivo para Cristo e não mais para mim, tudo se fez novo. Eis que as coisas velhas ficaram para trás. É por isso que é necessário nascer de novo. E foi assim com aquele carcereiro. Não foi Paulo e Silas que deixaram a prisão. Porque Paulo e Silas não eram prisioneiros. Paulo e Silas eram libertos. Mas o carcereiro e sua casa eram prisioneiros. E foi essas prisões, foi essas cadeias, foi esses grilhões, esses ferrolhos, esses cadeados que naquela noite os anjos do Senhor puseram por terra e abriram-se as portas. Era a prisão daquele carcereiro e daquela família. Não que Paulo e Silas estavam. O que Paulo e Silas estavam era apenas portas, prisões físicas. Mas daquele carcereiro era muito além, era espiritual. E quantas pessoas hoje se encontram nessas mesmas prisões? E é isso que Deus quer nos revelar nesta manhã. É isso que Deus quer nos trazer nesta manhã. São essas prisões espirituais que o homem não tem a chave, o homem não tem o poder de abri-las. Mas somente Jesus tem a chave e o poder em suas mãos. Mas para que essas prisões sejam abertas, é necessário eu crer. É necessário eu permitir que Ele faça mudança dentro de mim. Aí muitos vão dizer, mas irmã Érica, eu já entreguei a minha vida a Jesus. Eu já aceitei tudo que Jesus me ofereceu, se entregando naquela cruz. Mas a minha casa, a minha família ainda não mudou. Eu compreendo, irmãos, pois eu também passo por algumas aflições. Eu também faço esse tipo de questionamento. Mas o que Deus quer nos dizer, não importa as prisões na qual a tua casa, a tua família, pessoas que você ama ainda estão presos. Importa que você crê. Porque foi isso que aquele homem, aquele carcereiro, perguntou a Paulo. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Quando Deus diz ser salvo, Ele não está dizendo somente eu vou ser salvo. Vamos lembrar da passagem de Ló. Quando Deus enviou aqueles homens, aqueles 2 anjos naquela cidade, Deus enviou aqueles anjos para resgatar a família de Ló. Não é mesmo? Todos conhecem também essa passagem. Mas quando Deus enviou os anjos, por que Deus quis salvar Ló e a sua família? Sendo que a sua esposa já estava apegada àquelas riquezas, àquelas prostituições. Mas o propósito de Deus era com Ló. Por que com Ló? Porque Ló era descendente de Abraão. E Deus tinha feito uma promessa a Abraão. A mulher de Ló não era descendente de Abraão. Mas Ló e suas filhas sim. Por isso então que só eles foram salvos. Porque o coração, principalmente de Ló, estava na promessa de Deus. Estava em Deus.
Ló sofreu com a sua esposa, porque ela negava o Senhor, e Ló sabia do perigo que ela correria, que era a morte. E assim somos nós. Nós somos descendentes de Jesus. E a promessa de Deus sobre as nossas vidas continua a mesma. Deus enviou seu Filho para salvar os descendentes dele. Nós somos os descendentes. Então, assim como Deus cumpriu a promessa dele na vida de Ló, Deus há de cumprir também em nossas vidas. Mas para isso, não olhe para trás. Não façam como a mulher de Ló fez. Ela não quis deixar o luxo, ela não quis deixar a prostituição, porque ela gostava, ela tinha prazer naquilo. E assim tem sido muitos de nós. Não queremos deixar os prazeres, as paixões. E o fim para tudo isso é a morte. Para a mulher de Ló, ela virou uma estátua de sal. E Deus havia falado que aquele que olhasse para trás se transformaria em uma estátua de sal. Mas quando Deus disse olhar para trás, irmãos, não é eu virar a minha cabeça, dar um giro de 360 graus e olhar para trás. Não é isso. Era o coração. Ela não acreditou em Deus. Ela não conseguia abrir essa prisão espiritual que estava em sua vida. Por isso que eu te digo nesta manhã, que foi isso que Deus fez com o carcereiro, quando ele abriu as prisões da vida dele. Então permita que nesta manhã o Senhor envie os seus anjos para abrir essas prisões da sua vida. Porque primeiro começa em nós. Primeiro o julgamento começa pela casa. E quem é a casa? Eu e você. Para depois os demais. Que nesta manhã nós podemos também perguntar ao Senhor: Senhor, o que devo eu fazer para que seja salvo? O que devo eu fazer para que minha casa, minha família, as pessoas que eu amo sejam salvos? Então Jesus vai te responder. Crê em mim, que eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Crê em mim, aceite-me em sua vida e será salvo tu e a tua casa. Amém, irmãos? Esta foi a palavra de hoje. Que vocês possam receber, abrir o seu coração e permitir que Jesus entre e abra essas prisões espirituais. Porque só Ele tem as chaves. Homem nenhum tem a chave dessas prisões. E comecem a louvar ao Senhor. Comecem a adorar ao Senhor. Que as prisões vão se abrir. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.